Olá, pessoal. Eu sou Ana Júlia, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e eu também sou celíaca. Sou celíaca e tenho alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu tô aqui hoje para contar um pouquinho a minha história de como eu descobri que sou celíaca e tão alérgica, né? Eu sei que é um desafio pra gente que é celíaco, né? Estar em algum ambiente com os amigos, fazer uma rotina um pouco diferente, porque de certa forma acaba que tudo vai ter contaminação, vai ter risco de contaminação, nos gera um certo medo. Então, eu tô aqui para ajudar, né, quem precisar de ajuda, quem tá aí no processo de descobrir a doença, e também tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Então, desde que eu me entendo por gente, que eu tinha um desarranjo intestinal, eu tinha muita diarreia. E minha mãe conta que o meu aniversário de 1 ano eu passei no hospital, com diarreia, inclusive, né? E lá, um dos médicos disse que eu tinha doença celíaca e o outro médico disse que não, que era algo normal da infância. Nessa época, minha mãe já tinha descoberto que eu era alérgica ao leite, já tinha testado todos os tipos de leite, só dava certo realmente com leite vegetal. Não deu certo com leite de cabra, não deu certo com nenhum outro tipo de leite, só realmente com o leite de soja ou um leite vegetal. Eu passei a minha infância toda tendo muitos problemas respiratórios, tinha muita pneumonia, diarreia nem se fala. Mas quando foi em 2014, eu tive uma crise muito grande, que ali foi um dos pontos chaves. Eu me formei em 2013 como nutricionista e eu fazia mestrado na época. E eu lembro que foi perto do casamento da minha irmã que eu comecei a ter diarreia assim insuportável. Eu tinha diarreia, 7, 8 vezes por dia. E comecei a ter episódios de vômito. E foi então que, por conta própria, eu decidi, vou parar de comer glúten e leite, já que eu tenho histórico, né? Vai que eu tenho algum problema, e parei por conta própria. Nessa época eu tinha 74 quilos. E eu perdi 15 quilos, assim, em um período de 6 meses, que foi o período que eu fiquei nessa dieta mais restrita por conta própria. Só que ainda tinha contaminação cruzada, porque eu não tinha sido diagnosticada com a doença celíaca. E eu fui a um alergologista, porque mesmo assim eu tinha muito problema de pele, né? Muitas dermatites e sempre tinha alergias, problemas respiratórios. Mas nessa época eu lembro que eu procurei o alergologista tanto para a questão intestinal quanto para a questão de uma dermatite muito forte que eu tinha, muito forte. E era engraçado, porque aparecia de um lado, aparecia do outro no mesmo lugar. E eu não sabia o que era. E aí o alergologista mandou fazer uma bateria de exames para saber a que eu era alérgica. Eu lembro que o valor para ser positivo para a doença celíaca era 20, né, no exame de sangue, e o meu deu 19,5. E aí o que é que o médico falou? Deu na trave, né? Você não é celíaca. Só que ao mesmo tempo eu estava sem comer o glúten já, né? E aí depois foi que eu descobri, né, ao longo do tempo, com os estudos, que a pessoa não pode fazer os exames para saber se é celíaca sem estar comendo o glúten. Por isso que o meu deu negativo na época. E aí eu passei esses 6 meses, né, fazendo essa limpeza na minha dieta, comecei a tomar uma suplementação porque minhas taxas estavam terríveis. Quando foi depois disso, eu voltei a comer. Mesmo que em menor quantidade, eu voltei a comer o glúten, voltei a comer o leite e sempre tinha episódios de diarreia, só que eu considerava normais, né? Eu já tinha me acostumado com aquilo, para mim ter diarreia era o normal da vida. E quando foi em 2019, voltei a ter todos os sintomas e a coisa ficou bem mais complicada. Porque eu parei de menstruar, eu passei 1 ano sem menstruar, 0 mesmo, não vinha nenhum sintoma de TPM, nada, eu não menstruava mesmo. Eu comecei a ter muita queda de cabelo, meu cabelo despencava, não crescia mais. Eu comecei a ter a dermatite herpetiforme, né, nos cotovelos, nas mãos. Antes eu achava que era alergia a detergente, produto de limpeza, todo mundo dizia isso. Sabonetes, mas começou a ficar bilateral, né? Se aparecia de um lado, aparecia do outro, o que é muito característico de doença celíaca. Comecei a ter formigamentos
nos braços, nas pernas, e era algo que me incomodava demais. E eu já praticamente não tinha uma vida social porque eu tinha medo de ter diarreia em algum restaurante, em algum lugar. Enfim, então eu meio que fui me isolando. É tanto que nessa época eu já estava com um processo depressivo e todo mundo me chamava de antissocial, né? Porque eu não queria sair para canto nenhum, mas na verdade eu não queria dizer para as pessoas o que eu estava passando. Quando foi em 2020, eu comecei a namorar e meu namorado, ele é nutricionista também. E ele começou a perceber que eu estava indo cerca de 10, 15 vezes no banheiro e era tão rápido que parecia que era xixi. Só que eu me queixava muito de gases. Eu tinha que tomar Luftal, né, simeticona, de 4 em 4 horas para dar uma aliviada nos gases, que na verdade não parava. E ele começou a perceber isso, que eu começava a usar muita medicação e nada funcionava. Qualquer coisa que eu comia fora de casa me fazia mal. E aí uma hora que ele percebeu realmente, tá sem condições, a gente comprou um bolo e na primeira garfada eu corri pro banheiro, não conseguia segurar nada. Eu sempre ficava brincando, né, que o meu intestino, ele parece um tobogã, que passa tudo direto quando eu me contamino com glúten. E era tão rápido que era inacreditável, né? A gente parecia que o meu intestino era curto, porque era muito rápido, era uma coisa que eu botava na boca e já corria para o banheiro. E aí ele disse, não, a gente vai ter que fazer todos os teus exames. E foi quando eu repeti todos os meus exames e aí todos deram positivos, inclusive o teste genético. Dessa época para cá, muita coisa mudou, né? Primeiro porque inicialmente, mesmo eu tirando o glúten, eu continuei tendo todos os sintomas de diarreia. Tanto porque o meu intestino já estava lascado, né? A permeabilidade intestinal muito alta, inflamação. Eu já tinha muco nas fezes, já tinha todas as alterações consideradas, né, de um intestino mais inflamado. Mas a gente tirou tudo do glúten da minha dieta e eu continuei com muita acne. Sim, um dos sintomas piores para mim era acne. Minha pele, ela estoura completamente. Eu sempre tive acne, mas nunca sabia que era o glúten e o leite. E minha acne não melhorava, eu continuava com diarreia, continuava com gases. Foi quando a gente descobriu a alergia ao leite. E aí eu tirei o leite e a acne melhora imediatamente quando eu tiro o leite. No outro dia já dá para perceber, mas eu continuei tendo diarreia e gases. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. Na época que a gente descobre a doença celíaca, a gente vai atrás de tudo que é sem glúten do mercado, né? Biscoito, bolo, pão. Só que tudo isso me fazia mal. Eu percebi que era tudo de industrializado que eu comia, me causava um mal tremendo, tremendo. Eu ficava muito mal mesmo. E eu descobri que eu tenho uma sensibilidade tão alta ao glúten que a goma xantana me faz muito mal. E quem é celíaco sabe, né, que a goma xantana é um substituto do trigo nas preparações de panificação, principalmente, para dar mais cremosidade, para deixar o pão mais fofinho, o bolo também. E por que eu tenho essa alergia à goma? Porque a goma xantana, ela é produzida a partir de uma bactéria que vai fermentar uma fonte de carboidrato, que pode ser uma glicose, pode ser um milho, só que também pode ser o trigo. E como não se tem um controle, a goma xantana ela não vem nos ingredientes dizendo a partir de que fonte ela foi produzida. Como aqui no Brasil o trigo é mais barato, acaba que se usa muito trigo para produzir a goma xantana. E a minha sensibilidade é mesmo que eu estar comendo o próprio glúten. Porque apesar de ser traços, a minha sensibilidade é muito alta. Quando eu tenho essa contaminação cruzada ou como algo com goma xantana, eu tenho todos os sintomas de eu estar consumindo o mesmo produto com glúten. E também eu fico com muitas alterações a nível cognitivo. Eu fico tonta, eu fico com déficit de atenção. É como se eu tivesse realmente drogada. Eu lembro que teve uma vez que eu consumi sem querer, sem me tocar, uma coisa que tinha levedura de cerveja. Eu não me toquei disso. E eu fiquei tão desorientada que eu ultrapassei 2 sinais vermelhos e liguei para minha mãe, venha me buscar agora porque eu tô desorientada. Então assim, foi um período bem crítico o começo, apesar de eu ser nutricionista, né, saber as coisas que tem glúten ou não, tem essas coisas que
ninguém fala, né? Que só quem é celíaco realmente que vive. E como eu atendo muitos celíacos, eu vejo que muitas vezes eles retiram o glúten realmente e não melhoram os sintomas, porque tem uma sensibilidade alta como a minha, né? Eu tenho pacientes que só entram em remissão da doença quando a gente tira realmente a goma xantana também. E teve um episódio no meio do caminho, né? Eu precisei fazer uma cirurgia para retirar um tumor no ovário e eu fui para o hospital, né? Passei pela cirurgia e quando eu fui para o quarto, eu descobri que o hospital não tinha estrutura para celíaco, né? Que a alimentação tinha contaminação cruzada e eu passei 24 horas sem comer, porque o hospital não fornecia refeições totalmente isentas de glúten. E aí a gente, como nutricionista, né, eu e meu namorado, a gente ligou para a nutricionista, explicou o caso, disse a ela que a gente era nutricionista e ela deu permissão para a gente trazer de casa. Então foi todo um processo de terminar a cirurgia, resolver os trâmites com a nutricionista para poder ir, meu namorado ir em casa, levar a comida de casa para o hospital, para o dia e para o outro dia que eu ia ficar internada também, porque eu não podia comer nada do hospital. E são situações que a gente vive, né, constantemente, de uma viagem que a gente faz e às vezes pede uma coisa que teoricamente não é para conter glúten, mas um tempero, um ingrediente que tem, que acaba contaminando. Sempre quando eu vou viajar, a gente escolhe lugares que tem uma cozinha disponível, né? Então eu nunca fico em hotel. Eu sempre prefiro uma pousada, um flat que tenha uma cozinha que eu possa levar a minha comida. E preparo tudo, porque todas as vezes que eu fui deixando para comprar lá ou para comer lá, eu vou comer um espetinho, vinha uma contaminação de um molho de alho que tinha glúten ou goma xantana, vinha um tempero, um sazon, um quinoa que também tinha goma ou glúten. Então, assim, é muito difícil lidar, né, com a doença celíaca. Mas por experiência, como nutricionista, como celíaca, como alérgica a tantas coisas, né? Eu também tenho alergia a amendoim. Eu espero estar aqui muitas vezes compartilhando com vocês, dando dicas de como a gente pode se virar, né? De como a gente pode ter uma vida social sem estar passando por um processo de contaminação cruzada, fazer as melhores escolhas. Então, contem comigo, vamos embora, curte e compartilha que vem muita novidade por aí.